Pessoal, olá pessoal. Eu gravei a vez passada, fizemos uma live com o Dr. Alex, que foi um sucesso absoluto. Muito obrigado pela sua presença. E nós estamos aqui com ele novamente para tirar algumas dúvidas. O pessoal mandou muitas mensagens e eu vou tirar pelo menos três dúvidas importantes, o Dr. Alex. Primeiro, o seguinte: muita gente entrou com pedido de revisão no INSS e reclama de que o INSS não dá resposta. Qual é a sua opinião? Medeiros, é um erro fazer o pedido administrativo, a revisão da vida toda lá no INSS. Primeiro, porque ele não vai ser concedida essa revisão. E segundo, porque revisão administrativa ela demora muito. Existem casos de 2, 3, 4 anos em análise e o segurado ele fica aguardando a decisão. Então, é um erro. A pessoa, em vez de entrar com pedido administrativo, ela pode procurar diretamente na via judicial. Tratando-se de revisão da vida toda. Em alguns casos de revisão é necessário que seja feito no INSS administrativo, mas a revisão da vida toda, via judicial. Procura advogado, uma equipe especializada, vai para a justiça. Não perde tempo. O INSS vai entender que pode ficar lá a vida toda, né? Exatamente, e ele está ganhando tempo, então fica lá quietinho, não está sendo analisado. De repente a pessoa nem sabe, né? Está superando o prazo decadencial. Nós vamos entrar nessa questão já já, eu vou explicar. Isso aí, essa é a segunda questão, é o prazo decadencial. Realmente, quando é que começa a decadência? Esse prazo decadencial ele é muito sério. Tem muitas pessoas que pensam que ele não vai ser aplicado, mas ele vai ser aplicado. Está na lei, está no artigo 103 da Lei 8.213, já é pacificado na jurisprudência, e quando começa a contar, inciso 1º lá do artigo 103 diz que é a partir do primeiro pagamento. O segurado ele recebeu o pagamento da aposentadoria, no primeiro dia do mês seguinte começa a contar a decadência. Por exemplo, e as pessoas confundem com data de concessão. Teve o benefício concedido em janeiro de 2022, e ela está para contar 10 anos, então, ela teve o benefício concedido dia 14 de junho de 2012, 10 anos hoje. Então, ela pensa que a partir de hoje já superou o prazo decadencial, mas não é. Tem que verificar a data do primeiro pagamento e a partir dali. Muitos casos demora 6, 10 meses para pagar, outros casos até anos. Concedeu em 2012 e recebe em 2014. É a partir dessa data. A partir de 2014 começa a contar Isso, o do prazo primeiro pagamento. Inciso 2 do artigo 103, ele traz também, se não for a partir do primeiro pagamento, a partir do conhecimento da decisão do pedido de revisão. Quando uma pessoa ela entra com uma revisão no INSS, nesse sentido, essa regra ela é para todos os tipos de revisão. Nós estamos tratando de revisão da vida toda, mas esse sentido é para todos os benefícios. Entrou com uma revisão do INSS, no caso da revisão da vida toda, não faz sentido. Mas se o segurado entrou com uma revisão ali no INSS, demorou 3 anos para fazer a análise e o INSS indeferiu. A partir do indeferimento que começa a contar o prazo decadencial. Tudo bem. Ele pode ter até mais de 10 anos de aposentado, no Isso, caso. porque vai interromper o prazo e vai começar a contar de novo. Detalhe, esse pedido de revisão ele tem que ser específico. O segurado ele tem que demonstrar para o INSS o que ele pretende. Revisão da vida toda, inserir os salários de contribuições anteriores a julho de 94. Se for um pedido genérico, sem nenhuma fundamentação, essa regra não vai valer. Lá na frente a pessoa pode ser prejudicada. Tá? Muito bem. Deixa eu fazer outra pergunta sobre a retroatividade. Eu digo para o pessoal que realmente é um dinheiro razoável, porque além do benefício, de melhorar o benefício, você tem a retroatividade. Como é que é o caso da retroatividade, concretamente? Isso é a prescrição quinquenal, né? Quando a pessoa ela entra com a ação judicial, a partir da data da ação, ela terá direito a receber os últimos 5 anos. Nós chamamos de parcelas vencidas. Somente os 5 anos. Anterior a isso, ela não consegue receber. Por isso que é importante as pessoas não ficarem perdendo tempo e procurar o direito, procurar a justiça, porque isso pode ser prejudicial. Entenderam? A diferença do prazo prescricional é que se a pessoa ela já tem 6 anos de aposentado, ela só vai conseguir reclamar os últimos 5 anos, entenderam? E outra questão muito importante é que essa prescrição ela não alcança pessoas menores, incapazes e pessoas ausentes, né? De Tudo acordo com bem. o Código Civil. Aí não entra o caso de 10 anos. Não alcança.
Se não superou ali no prazo decadencial, a pessoa fez a revisão, tudo certinho. Digamos que é um caso desse que eu trouxe para o senhor. A pessoa já fazia 9 anos que está aposentada, ou recebe um benefício de pensão por morte, por exemplo, uma pessoa incapaz. 9 anos aposentada, recebe o benefício. Foi ali no INSS e fez o pedido de revisão, só que fundamentou, explicou tudo certinho. Na hora que o INSS indeferir, a partir dali começa a contar de novo a prescrição. Depois, lá no final, vamos fazer uma soma, e lá no final, 9 anos de novo, ele entra com a revisão judicial. Como ele é incapaz, a prescrição de 5 anos não vai alcançar. Então, a gente vai contar 18 anos para trás, porque o benefício da revisão administrativa, ele interrompeu a decadência, jogou mais 9 anos, porque ele demorou depois para fazer o pedido. Então, nesse caso, a pessoa ela tem direito a receber o retroativo de todo o período, desde a concessão Todo ali. período, né? Se foi procedente, vai revisar, calcular, corrigir juros, nesses casos. Incapaz, menor e pessoas ausentes, na forma do Código Civil ali. Tá bom, me diga, você me falou que no caso da simulação da quantidade de quanto a pessoa tem direito, você encontra várias questões que o INSS errou, cálculos, outras revisões, não é? Insalubridade, por exemplo, o que é isso? Como é que é isso? Importante, principalmente para as pessoas que estão nos vendo, né, que os maiores interessados são os aposentados. Quando eles têm a intenção de ver esse vídeo, é porque eles querem saber da revisão da vida toda, certo? Só que eu chamo a atenção para eles de que 90% dos benefícios do INSS é calculado errado. Então, por que eu quero chamar a atenção para a pessoa que tem interesse na revisão da vida toda? Porque muito provavelmente pode ter um erro na aposentadoria dele, seja por tempo de contribuição, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se a pessoa tem uma atividade especial, insalubre, perigosa, muitas vezes o INSS ele erra no cálculo e, consequentemente, se isso fosse calculado certo, o benefício dele seria maior. Salários de contribuições ficam para fora, não é calculado ali na base de cálculo. Benefício por incapacidade. Eu peguei um caso recente, uma senhora ela aposentou e só teve menos de 100 salários de contribuição dentro da base de cálculo, que é todos aqueles salários que são calculados. Só que quando eu fui analisar a carta de concessão, ela recebia um benefício de auxílio-doença desde 2003 e ela aposentou em 2018. E esse período ele não foi incluído na aposentadoria. E o auxílio-doença, o benefício por incapacidade hoje, né, que mudou o nome, ele deve inserir tanto o tempo de contribuição como os salários na base de cálculo da aposentadoria. Então, nesse caso que eu mencionei agora, muita. Dependendo se é um longo período, o valor que a pessoa recebia faz diferença. Porque aumenta tempo, aumenta salário. O INSS ele é obrigado a fazer isso. E outra questão importante nesse sentido é que, por exemplo, um segurado ele recebe 1.500 de auxílio-doença. Só que a média do benefício, ela não é 1.500, ela é maior. Porque, digamos que seja ali 1.800. O valor que ela está recebendo é 91% do valor do auxílio-doença. Só que na aposentadoria tem que ser calculado o valor do benefício, 100%. Erro também, em muitos casos eu já peguei assim, que é calculado o valor que a pessoa recebe. Então, a orientação das pessoas é procurar um advogado, procurar um especialista, procurar a equipe do Medeiros, porque se não for revisão da vida toda, pode ser outro tipo de revisão. Concomitante, que já foi aprovada ali no STJ. Então, essa simulação, você que está nos assistindo aí, ela é muito importante porque, no caso do Alex, da nossa equipe, nós fazemos um verdadeiro check-up, na verdade, Alex? Exatamente. Não deixamos passar nada. E o INSS aqui para nós erra muito, erra muito. A minha experiência é que o INSS, nossa mãe do céu, como se comete erro ali. E aí, nessa simulação do cálculo, muitos erros são encontrados. É isso, Alex? Muitos, muitos. As pessoas não têm noção da quantidade de erro que a gente encontra. Por exemplo, o documento mais importante para fazer análise é a cópia do processo administrativo. Nós chamamos de cópia do PA. A maioria dos casos não tem ali no portal, tem que fazer o requerimento e demora. Por exemplo, na carta de concessão, tem o tempo de contribuição que foi concedido ali para a pessoa. Seja 15 anos por idade, seja 35, 30, 35. E às vezes eu pego uma carta de concessão, está escrito ali, 18 anos. E quando eu vou fazer o cálculo, deu 25. Falei, opa, tem alguma coisa errada. Só que para mim saber o que está errado, aí é na cópia do processo administrativo que a gente faz o requerimento ali.
As pessoas logo sabem, porque disse, não é possível, eu ganhava tanto, ganhava bem, e o resultado veio, a aposentadoria veio tão ruim. Olha, não são todas as vezes, mas muitas vezes são erros do INSS que a gente consegue recuperar com essa análise criteriosa da simulação da vida toda. Quer dizer, às vezes, mesmo a pessoa não tendo direito à revisão da vida toda, podemos encontrar várias questões lá, não é verdade? Outras revisões. Não é isso, Sim. Alex? E que não precisa depender da decisão lá do STF, como a revisão da vida toda. Se tiver errado o benefício e ficar comprovado, é uma revisão pontual. Faz o cálculo e entra com a ação. Não precisa Olha, aguardar. tá bom. Olha, muito obrigado. Para mim foi uma satisfação muito grande. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente a se esclarecer. Eu peço que as pessoas mandem para frente, outras pessoas precisam saber dessas informações que o Alex passou para nós, que a nossa equipe passa. Me mande a sua mensagem, a gente vai responder, a gente não enrola. Se tiver direito, a gente diz tem direito. Se não tiver, a gente diz não tem direito, às vezes não tem Exatamente. direito a isso ou aquilo, mas tem direito a outra coisa, né, Alex? Isso mesmo. O Muito importante é obrigado. a pessoa procurar e saber. Ah, quer saber da revisão da vida toda, mas a gente faz um check-up ali no benefício. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Medeiros. Um abraço.